Culturalmente, o brasileiro não se previne, nem mesmo quando o assunto é sua própria saúde. Imagine quando falamos sobre direitos e deveres. Sendo assim, o brasileiro não tem por hábito de procurar a advocacia preventiva, seja ela para pessoa física ou para pessoa jurídica. Assinar um contrato sem conhecer o que significam suas cláusulas, por exemplo, pode trazer inúmeros problemas que poderiam ser evitados com a orientação de um advogado. Nós estamos preocupados hoje, como advogados, os inúmeros descasos que a população vive com relação à situação de consumo, à situação fiscal e a pessoa acaba sofrendo, tendo bastante problemas. Exemplo. A pessoa vai adquirir um empréstimo no banco, vai estar contratando uma casa, um aluguel, tudo isso gera um contrato, as pessoas não se preocupam em ler esse contrato, tá? As locações entre pessoas físicas, por exemplo, que a pessoa compra em papelaria, aqueles contratos inadequados. A situação de contratos bancários, financiamento de carro, que é comum a pessoa aceitar juros extorsivos e abusivos, nem se preocupa em ter uma prova daquilo que está contratando, e dificultando bastante a atuação. E ainda, uma preocupação hoje é que vários profissionais liberais, por exemplo, que fazem o seu controle financeiro em cima do CPF, e com certeza, isso eu estou falando de engenheiros, profissionais dentistas, próprios advogados, que provavelmente terão problema com o fisco com relação ao imposto de renda, né, o leão, e não se preocupa. Então, uma consulta, muitas vezes, um investimento com um advogado, ele pode diminuir e não ter essa dor de cabeça que muitos ainda vamos ter ainda nesse ano de 2019. Não planejar o futuro é algo que acontece também no meio empresarial. E, neste caso, o direito preventivo pode ser a garantia para o empresário obter uma rápida solução para um conflito, sem precisar arcar com os altos custos financeiros do litígio. Através dele, são geradas provas que poderão ser de extrema importância em eventual processo judicial. Nós temos que ter em mente, primeiramente, que existem dois tipos de advocacia. A advocacia contenciosa é aquela que já existe um problema e você vai ter que resolver aquele problema de qualquer jeito. E aquela advocacia que você vai antever esse problema e já tentar buscar meios para que não ocorra esse problema lá na frente. E isso é interessante? Isso é muito interessante sob vários aspectos. Isso é interessante sob o aspecto financeiro. A advocacia preventiva ela é muito mais barata. A advocacia preventiva, ela não te toma tanto tempo quanto aquela advocacia que tem no judiciário. Pode ser anos um processo em trâmite no judiciário. E nós não temos a garantia de que uma ação judicial vai te dar o êxito que você acredita ter. Então, o ideal é que você já, antes de ter o problema, você procure um profissional. Quando a gente fala isso dentro da área empresarial, a gente analisa de todos os aspectos, desde a criação da empresa, se aquilo está de acordo com as normas municipais, então, código de postura, a questão do PROCON, várias leis específicas no âmbito municipal, leis estaduais, leis federais. Então, tudo isso tem que ser objeto de análise, na criação daquela empresa, na execução daquela empresa específica da atividade. E aí eu falo questões trabalhistas, questões tributárias, não só isso, em relação a questões trabalhistas, questões tributárias, a gente tem que pensar também que a empresa, às vezes, ela não vai chegar à sua atividade, não vai se perpetuar no mercado. A gente tem estatísticas que 2 a cada 3 empresas, em pouco tempo, estão fechando. Então, é uma triste realidade. Então, para fechar essa empresa, qual que é o procedimento? Então, às vezes, a pessoa abre uma empresa e fica com aquele problema vários anos. Então, qual que é o caminho que eu tenho para fechar? Então, se a gente analisar o trabalho de advocacia
preventivo e já em face do contencioso, é muito mais vantagem você prever aquele problema antes, o gasto é menor e esse gasto eu não diria nem gasto, eu diria investimento. Então, quer dizer, você investe em qualidade e isso é revertido em lucro dentro da sua própria empresa.